Olá meninas, tudo bom? Hoje é 5 de outubro de 2019, hoje é sábado. Nós estamos no nosso 14 dias do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje, mulher coluna do seu palácio. Hoje é sábado, é um dia que eu amo, é um dia que eu aprendi a desfrutar da bênção que o Senhor derramou sobre esse dia. Esse dia tem um gostinho assim, não sei se vocês conseguem sentir, se vocês pararam já para perceber isso, mas ele tem um gostinho assim parece dia de festa, né? Parece que tem algo muito bom para acontecer. Eu desde criança, que era sábado, eu tinha essa sensação, uma sensação de que parecia que vinha algo muito bom, parecia que era um dia de festa, parecia que era um dia de comer comida gostosa, e é um dia de descanso também. Então eu tenho aprendido a curtir esse dia e tentar receber desse dia a bênção que o Senhor liberou, disso da gente parar um pouco, descansar e realmente comer uma comidinha gostosa. Enfim, irmãs, ontem nós falamos, né, sobre a organização do lar, sobre a gente estar com a vida em ordem, põe a casa em ordem. Eu sei que às vezes dá vontade da gente ouvir mais sobre esse assunto, mas o Senhor quer conduzir cada uma e quer ensinar cada uma na sua particularidade. Então, o que eu falo é só mais um pouco para despertar mesmo, e o Senhor que vai completar a obra. Bom, hoje eu quero que vocês imaginem nesse momento, fechem os olhos, imaginem um castelo muito lindo, mas não fique imaginando ele por fora, imagine ele por dentro. E imagina as colunas de um castelo, né? Quando se entra num grande castelo, uma coisa destaca, as colunas daquele castelo. As colunas, além de elas serem muitas vezes bonitas, decoradas, elas também elas representam o que está segurando aquele castelo, aquele lindo castelo. De via abaixo existe algo que segura, que são as colunas. A palavra de Deus diz em Salmo 144, versículo 12 ao 15, mas especialmente o versículo 12, ele fala que é o texto-chave desse tema. Ele fala que a mulher é a coluna de um palácio. E nós vamos falar sobre isso hoje, tá bom, irmãs? Receba a sua porção, que o Senhor traga descanso na sua alma, traga assim leveza para você viver todos os dias cheio da presença de Deus. Então vamos ler Salmo 144, capítulo 12, versículo 15. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como coluna de palácio. Tem uma versão que diz que seja como uma coluna ornamentada. Eu acho que a versão que eu deixei aqui fala dessa forma. Então vamos continuar lendo, porque eu quero ler esses outros versículos que faz parte também. Que nossas filhas sejam como pedras angulares, lavradas como coluna de palácio, que transborde os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisão, que nossos rebanhos produzam de milhares, dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhe haja rotura nem mau sucesso, não haja grito de lamento nas nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim se sucede. Sim, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Eu quis ler esses outros versículos, irmã, porque aqui está falando de que nossos celeiros transbordem. Nós falamos de celeiro, né? Nós estamos aí, não esqueça, irmãs, toda vez que você ouvir a caminhada de oração, não esqueça de imaginar seu cesto, tá? Seu cesto vazio, que você vai estar enchendo de bênção, e o cesto da semente, que você vai estar renovando, trocando aquela semente e vai estar aprendendo a semear cada dia mais. Mas vamos lá ao devocional de hoje, que o Senhor quer falar algo muito gostoso, muito motivador para nós. Você, mulher, é a coluna do seu palácio. Seu palácio é o seu lar, seu palácio é o seu casamento, seu palácio é a sua vida em várias áreas, né? Sua vida materna, é a sua vida ministerial, é a sua vida como mulher. Então, imagina esse palácio maravilhoso, amplo, lindo, né? Do seu jeito, do seu estilo, na sua decoração,
A coluna desse palácio, irmãs, é vocês. Isso é a palavra que está dizendo, que as nossas filhas sejam como pedras angulares, lavradas como coluna de um palácio. Então, só que essa coluna, assim temos que ser nós, uma coluna linda, forte, firme, que está alicerçada na rocha, que é Jesus. Para essa coluna ser tudo isso, né? Ser linda, ser forte, cumprir o papel de ajudadora, que nós vamos ler aqui também, você precisa estar firmada na rocha. Nenhum palácio, que por mais lindo que ele seja, se ele não foi construído na rocha, se essas colunas que seguram o palácio não está firmada na rocha, que é Jesus, nós não vamos conseguir sustentar esse palácio, né? Como é que está essa coluna, que é você? Como é que está essa coluna? Você já parou para pensar? Você está firme? Está bonita? Está forte? Está viçosa? Né? Quando alguém entra na sua casa, no seu lar, no seu casamento, alguém entra em contato, né? Vê você como família, eles veem uma coluna firme, forte, bonita, firmada na rocha? Ou eles veem uma coluna fraca, envelhecida, desgastada, descascando, né? Chegou o momento de você cuidar dessa coluna. Nós falamos da organização desse palácio, mas nós precisamos cuidar dessa coluna, porque é a coluna que dá todo esse sustento, que traz todo esse viço para o palácio. A coluna, ela está sempre nos meios principais dos cômodos. Você já percebeu quando a gente vê uma foto, vê um filme, vê algum vídeo? Quando abre a porta da sala principal, da entrada principal, né? Os cômodos principais têm as suas colunas. Nós, irmãs, somos o radar do nosso lar. Nós precisamos ter visão de águia. A coluna... vamos imaginar uma coluna com visão de águia, tá bom? Quando tudo que entra ali naquele palácio, a coluna, se ela tivesse olhos, né? Ou se tiver uma câmera, hoje em dia uma câmera, é a coluna que vê. E nós precisamos tomar posse, nós precisamos querer, nós precisamos desejar, nós precisamos ser essa coluna. Uma coluna bacana, forte, firme, linda e que tem visão de águia. O que está querendo entrar nesse palácio? Né? Quem é as pessoas que estão adentrando para dentro desse palácio, dentro desse lar, dentro da sua intimidade? Nós precisamos ter esse radar. Eu quero ler Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que fala assim. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Às vezes, irmãs, nós mulheres, a gente aprende que o homem é o cabeça, e ele é, e Cristo é o cabeça do homem e de todo o corpo. Nós muitas vezes estamos esperando que o sustento desse palácio venha do cabeça, né? E o cabeça, ele tem o seu papel. Ele tem o papel de cobertura, né? O papel de proteção. Mas quem sustenta uma casa, quem sustenta um palácio, não estou falando do sustento físico, que essa é a parte do homem, né? Assim deveria ser. Mas emocionalmente, com dinâmica, com organização, com direção, é a coluna. E nós temos que mudar essa concepção. Nós temos que mudar essa concepção no nosso lar de que, mas a minha vida tá assim, porque meu marido não me ajuda, meu casamento tá assim, porque a culpa é do marido. Mas vamos tomar posse do nosso papel. Preocupe-se com o seu papel. E a Bíblia diz que o seu papel é ser a ajudadora idônea. Vamos falar mais aqui. Nós fomos criadas para ser essa coluna do lar, que sustenta,
que sustenta toda uma casa, toda uma família. E nós precisamos estar firmada na rocha. Nós só vamos conseguir, irmãs, se nós estivermos firmada na rocha. Se nós estivermos alimentando dessa rocha, do poder de Deus, da intimidade com Deus, ouvir a voz de Deus, né, ter força vinda do alto para poder ornamentar esse palácio. Eu quero falar aqui um pouquinho também, Gênesis, capítulo 1, no versículo 1 e 2. Vamos ler aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre o abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Logo para frente, nós vamos ver Deus começando a criação do mundo, né? Cada dia ele fez uma coisa, ele começou a colocar luz, ele começou a tirar aquelas trevas, separar as águas, essas coisas que todo mundo já conhece. Por que eu quero falar desse texto? Porque essa coluna que Deus criou, ela não foi feita para habitar no caos. Quando Deus começa a criação do mundo, talvez ele não precisava ter contado essas coisas tudo, né? Ele já podia ter começado esse texto, a história falando que criou, que já tinha um lindo jardim e ali ele colocou o homem e a mulher. Mas ele mostra detalhes que cada dia ele fazia uma coisa. Eu fiz um curso de organização com um workshopzinho numa igreja, com uma acho que ela é pastora, não sei, de língua hispana, e foi a primeira vez que eu ouvi esse texto falando dessa parte que encaixa na organização do lar. Depois vocês leem para você ver Gênesis capítulo 1, lê o capítulo todo, o capítulo 1, falando todo dessa criação do Senhor, e aí ele sempre falava, houve tarde, manhã, no quarto dia Deus fez isso, no tal dia Deus fez aquilo, e ela transferiu esse texto para nós, que na organização do nosso lar, nós precisamos delegar tarefas diárias, nós precisamos ter controle do nosso dia. E, irmãs, Deus não criou você para viver num caos. Coloque em ordem o seu palácio, coloque tudo em ordem o seu palácio. Que esse palácio que representa tanto você, fisicamente, espiritualmente, né, no corpo, alma e espírito, representa tanto você, mas representa o seu lar, representa as áreas da sua vida, representa a sua casa, representa o seu casamento. Coloque em ordem o seu palácio. Você não foi feita para viver no caos. Quando eu falei de organização doméstica, né, que nós precisamos ter uma organização doméstica, nós precisamos ter uma praticidade, nós precisamos ter uma mente ágil, nós precisamos ter diligência, né? O texto que eu li ontem, acho que foi Provérbios 22, 29, que falou que o homem diligente, ele vai habitar em lugares altos. Quem habita em palácio, irmãs? Princesas, reis, rainhas. Quem não tem diligência, quem não toma a rédea da sua vida, quem não compreende que tudo isso faz parte do espiritual, vai viver, nesse texto fala, vai viver com os plebes, né? Vai viver na miséria, vai viver na ralé, no baixo, no raso. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Nesta tarde de sábado, o Senhor quer falar com você. Mulher, você é coluna do seu palácio. Você precisa se adornar. Você precisa se amar. Você precisa se firmar no Senhor. Se cuide, se ame. Hoje é sábado, irmãs. Dá um trato nessa coluna, né? Eu falei coluna, mas a minha mente lembrou da coluna do corpo agora. Minha mente distraiu da coluna do palácio. Mas vamos lá. Dá um trato nessa coluna. Dá um trato. Adorna. A palavra está dizendo aqui que serão pedras lavradas, adornadas. Colunas adornadas. Dá um trato em você, irmãs. Não fica rastejando, não. Não fica com preguiça, não. Levanta, busca força no Senhor. Sabe? Leia essa palavra de Salmo 144, versículo 12. Senhor, me faz uma coluna do lar. Me faz uma mulher... sabe aquela mulher
Eu não sei se vocês conhecem, eu conheço muitas, né? Você vai conhecer, assim, principalmente as mais velhas, né? Assim, mais velhas entre aspas, assim, vamos dizer uma coroa enxuta, né? Sabe aquelas mulheres que você chega para conhecer que a família já está constituída, o casamento está estabelecido, né? O lar já foi totalmente organizado. Sabe aquelas mulheres assim que você olha e fala, ai meu Deus, eu quero chegar lá. Mas começa agora. Se você não começar a lançar semente agora, nós não vamos chegar lá. Levante-se, princesa, o reino precisa de você. Seu marido precisa de você. Seus filhos precisam de você. Não fica aí, ai, tudo está sobre mim, eu tô cansada, eu não tenho força, se não for eu nessa casa. O problema da gente é que a gente não entende o nosso chamado. A gente olha só para as nossas responsabilidades. Mas por que tudo é a mulher? Por que tudo é em cima de mim? Por que tudo é eu que tenho que fazer? Olha os benefícios, irmãs, olha o privilégio de ser uma coluna de um palácio. Olha o privilégio de ser uma adjuntora, uma ajudadora, um homem que é um ser... Eu sou muito admiradora dos homens, da força que eles têm, sabe, da inteligência, da capacidade. Tudo bem que eles, né, andam meia boca, não cumpre, infelizmente, muito do que Deus tem para eles, mas mesmo assim... Um homem, por mais fraco que ele seja, irmã, por mais escravizado pelo inimigo, ele tem essa... a gente olha para um homem, a gente vê essa postura da força que Deus colocou neles. Mas um homem com toda aquela força, com toda aquela inteligência, né, que eu já falei em outros devocionais, quem já participou, que um homem sozinho com uma mulher, ele pode construir uma nação. Os homens que constroem tudo isso aí, irmãs. Mulher pode fazer? Pode, mas esse foi o trabalho do homem, né? O homem constrói os prédios, faz isso, faz aquilo, trabalha pesado. E Deus colocou a mulher para ser ajudadora dele, adjuntora dele. Porque tem uma área da vida do homem que ele não tem essa sensibilidade, essa visão de águia, né? O homem não enxerga muita coisa longe. É muito raro um homem com discernimento. O homem não enxerga, às vezes, um palmo diante do nariz. Né? Você vê um amigo do seu marido, alguém, você já saca logo se aquilo ali presta ou não presta. O homem não tem muito essa visão. E Deus está chamando a gente a se posicionar. Ser uma coluna bem lavrada, com uma visão de águia, sabe? Tá bem, tá bonita, é saudável, tá com uma mente maravilhosa, ampla, limpa, para ouvir o que Deus tem para falar, para fluir no que Deus tem. Então, irmãs, levanta, princesa, o reino depende de você, o reino precisa de você. Se levanta desse leito. Você é uma coluna, você é forte. Eu não estou falando daquela fortaleza que é você que carrega tudo sozinha, porque essa fortaleza uma hora ela vai vir abaixo. É a fortaleza que está firmada na rocha. Vão olhar para você, vão ver se você é uma mulher bonita, uma mulher cuidada, uma mulher que administra o seu lar, uma mulher que põe em ordem o seu palácio, uma mulher que abençoa seu marido, né, irmãs? Não deixa ele ficar usando aquelas camisas tudo parecendo que passou na boca da vaca. Vão olhar para você e vão dizer como ela dá conta. O que essa mulher faz? Mas o segredo está lá na rocha, que é Jesus. Né? Parece que tá ali invisível. Mas quando a gente ser essa coluna que Deus nos chamou para ser, quando nós sermos plena em Deus, nós vamos estar resplandecendo a glória dessa rocha que é Jesus, que esse é o maior, é o alvo de tudo. É que tudo que nós venhamos fazer resplandeça a glória de Jesus, que a sua família seja bem constituída, resplandecendo a glória de Jesus, que você seja uma boa profissional, resplandecendo a glória de Jesus. Não é na sua força, não. As mulheres estão cansadas, desgastadas, acabadas, depressão, síndrome do pânico, tudo quanto é a enfermidade, porque elas estão indo na força delas. Elas não se rendem, elas não param sábado e senta lá no quarto, como eu estou fazendo aqui agora, e fala, família, vocês não me zoam não, tá? Fica todo mundo lá para fora, eu vou ficar aqui quietinho um pouquinho. Sabe, eu vou tomar meu café com Jesus, eu vou dar uma caminhadinha, falar com o mestre, eu vou ouvir o que ele tem para fazer. Elas não param. Tem que ser na minha força, hoje é dia da faxina, eu vou faxinar, hoje é dia de trabalhar. E não olha para si, não tem uma comunhão entre ela e o amado da alma dela, que é Jesus. Aí a gente espera tudo do cabeça.
Ah, porque o cabeça não me ama, porque o cabeça não fala um elogio, tem tantos anos que eu não recebo um elogio, porque o marido não me ajuda, o cabeça não me ajuda com os filhos, não me ajuda em cozinhar, não me ajuda com isso. Você não sabe se relacionar com o amado da sua alma, com o rei desse palácio. Você acha que o rei é só o homem que está ali e ele tem o seu papel principal. Mas quando nós formos ajudadora, nós vamos parar de cobrar do homem e ele por si só vai fazer, irmãs. Porque quando você é uma coluna que está lavrada, que está firme, que está brilhando, você acha que o homem como cabeça não vai enxergar isso? Vai. Né? Quando a gente tem uma visão de águia, que a gente consegue enxergar o que está além. Às vezes tem homens, irmãs, que, como eu fiz um devocional especialmente para os homens, tem homens que estão passando suas dificuldades também. Né? Nós, às vezes, mulheres, talvez tem mulheres que estão com uma depressão, estão com uma tristeza, mas ela vai num culto, ela vai num aniversário, ela vai num chá de bebê, ela sai com as amigas, mesmo triste, mesmo com seus problemas emocionais, mas ela está no meio de alguém. E o homem? O homem, poucos são os que saem assim, né? A não ser os que estão vivendo no mundo, mas os homens que conhecem um pouco ao Senhor, eles se fecham, eles não têm com quem se abrir. Eles também têm crise de idade, irmãs, eles também têm as suas debilidades, eles também têm o seu medo de não conseguir ser o cabeça, têm as suas fraquezas, às vezes fracassa num trabalho, e nós fomos chamadas para ser essa coluna que sustenta. Então o Senhor hoje quer te despertar sobre isso. Seja uma coluna do seu palácio, bem adornada. E esse palácio, irmã, você junta 3 devocionais que vai complementar, tá bom? O de ontem, o de hoje e o de amanhã. Se assim for a vontade do Senhor, de amanhã, né? Porque o dia pertence a Ele. Mas assim, junta todos os 3, porque um completa o outro. Então, ontem nós falamos sobre põe em ordem a sua casa. Agora, hoje você entendeu que você é a coluna, né? Quero falar uma coisa aqui. A moeda que paga o tempo, ela se chama sangue. E sangue é vida. Tá? Entenda bem esse parágrafo que eu vou ler aqui para vocês. A moeda que paga o tempo se chama sangue. Sangue é vida. Onde nós estamos gastando a nossa vida? Você está comprando tempo com o seu sangue, e onde você está gastando esse tempo? Né? Vamos gastar esse tempo adornando o nosso palácio, adornando com a palavra do Senhor, adornando, sabe, com propósitos, cuidando do seu lar. Coloque você como prioridade no reino, coloque no seu reino, né? Coloque você como prioridade. Existe uma prioridade, irmãs. Deus, né? Amarás o Senhor, seu Deus, com toda a tua força, todo o teu coração. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, antes do próximo, vem a ti mesmo. Coloca você como prioridade no seu lar. Coloque você como prioridade no seu lar. Isso não é egoísmo. Isso é sabedoria. Porque quando você colocar você como prioridade no seu lar, quando eu sair desse quarto, irmã, eu vou estar animada, eu vou fazer uma comida gostosa, eu vou ter força para arrumar a casa, eu não vou ficar uma mulher chata, rixosa, cobrando do marido. Por quê? Porque eu entendi que a fonte é o Senhor. Eu vou sair alegre, feliz, entendendo que eu sou uma coluna e que eu tenho um rei que me sustenta. Antes do cabeça, eu tenho um rei. A Bíblia diz em Isaías, que eu não lembro onde que está, que fala, o Senhor dos Exércitos é o seu marido. Não sei se é o 57, não lembro. Eu sou péssima para guardar versículo, mas está na Bíblia, irmãs. O Senhor dos Exércitos é o seu marido. Também já fiz um devocional sobre isso em caminhadas passadas. Então, nós precisamos passar tempo com a amado na nossa alma. E esse marido maravilhoso, ele nos enche de vida. Ele fala quem você realmente é. E você sai dali da presença dele para ser a coluna bem firmada, para ser a adjuntora idônea, tá bom? Bom, alinhe o seu ser. Se conheça, se ame, invista em você e você vai ser uma bênção para sua família. Mas se você colocar todos em primeiro lugar, você vai ser uma mulher rixosa, cansada, desmotivada,
cobrando de tudo e de todos, porque eu dei a vida pelos meus filhos, porque eu andei descabelada, porque meu filho era bebê, porque não sei o quê. Não foi não, irmã, foi porque você não soube organizar seu tempo, foi porque você não teve vida, intimidade com o Rei dos Reis, tá bom? Porque se você conseguir ser dona desse palácio, colocar ordem nesse negócio, você vai conseguir tudo. Claro que nem sempre, né? Nem todo dia vai ser perfeito, mas que você vai conseguir, você vai, te garanto. Bom, qual é o tema, a síntese desse devocional? Adorne essas pilastras, se firme na rocha, transforme o seu caos em palácio. Mais uma vez eu vou falar nisso. Adorne essa pilastra. Adorna, se cuida, irmã. Sabe? Começa uma organização pelo seu guarda-roupa. Eu não gosto de organizar guarda-roupa, né? Muitas mulheres falam isso pra mim. Cuida do seu guarda-roupa. Quem sabe o Senhor não quer renovar esse guarda-roupa? Quem sabe o Senhor não quer te dar um novo estilo? Irmãs, isso é coisa espiritual. Não pensa que se você andar bonita, bem arrumada, bem cuidada, ter um guarda-roupa organizado, você é menos espiritual. Quem sabe tem bloqueios guardados aí que você não gosta de mexer nisso? Eu não sou vaidosa. E fala com orgulho, achando que tá bacana, né? Não é vaidosa de você viver a vaidade do mundo. Mas você é o templo do Espírito Santo. Você tem que estar cuidada, você tem que estar bacana, tá bom? Então é isso, irmãs, que eu tenho para falar para vocês hoje. Que o Senhor complete a obra aí na vida de vocês. Tenham um bom final de semana. Ontem eu tive um culto maravilhoso. Eu quero comentar isso aqui. Eu tenho pedido ao Senhor, irmãs, há uns anos, que no decorrer da minha vida, da minha caminhada, eu encontre os remanescentes fiéis. Se você nunca leu sobre isso, não sabe o que é isso, remanescentes fiéis são pessoas firmes que vivem realmente a palavra, que vivem realmente vida com Deus, que têm intimidade com Deus. E existem essas pessoas no 4 cantos da terra, ainda que pareça que não, mas existe. E eu tenho falado com o Senhor: Pai, me permita conhecer alguns dos teus servos no 4 cantos da terra. E ontem, eu estava ansiosa para o culto de ontem das mulheres, que ia ter uma palestra, uma palavra, né? Com a pastora Ceissa, ela tá aqui no grupo também. Não tô falando isso, irmã, para bajular homem, para honrar homem, não é meu perfil, tá bom? Quando eu falo algo é porque realmente eu quero despertar em vocês algo especial. Mas eu estava ansiosa para ouvir essa palavra, porque ela ia contar, ontem o tema foi Transformadas pelo Deserto, e ela ia contar uma experiência que ela passou, de que ela fez tipo uma peregrinação no deserto de Israel por 12 dias, né? Não ouvimos a história toda ontem, porque não deu tempo, mas foi muito edificante. E eu fiquei muito feliz, porque é muitos detalhes de coisas maravilhosas que essa mulher viveu com o Senhor. Eu sei que ela poderia ter passado muito mais, mas o tempo, infelizmente, né, corre. Mas eu fiquei grata por Deus ouvir as minhas orações, porque eu pedi isso para Deus e tenho pedido. Assim como teve também na nossa igreja, há um tempo atrás, um africano, né, que, com uma essência muito bacana. E quando ele fui despedir dele, que ele foi embora, eu falei isso para ele. Falei: olha, eu tô feliz de ter te conhecido, porque eu tenho pedido isso para o Senhor. E o meu desejo, irmãs, é que nós nos tornamos esse remanescente fiel. Que as pessoas possam ver. Vai ter um devocional que eu vou falar. Eu estou contando isso agora para depois eu vou fazer um devocional que já está no meu coração, que chama Deus de Detalhes. E então ouvir os detalhes da vida daquela mulher, ouvir detalhes de outras pessoas. Mas eu não estou falando coisa rasa não, irmã. Eu para mim não basta. Não quero coisinha rasa, não. Eu gosto de coisa profunda. Eu gosto de gente que tem visão. Eu gosto de gente que faz coisa profética. Gente que vive um pouquinho mais no fundo. Para mim, não dá mais. No tempo que eu tô agora, não dá experiência rasa, não. Eu quero um trem mais profundo. Então, a experiência de ontem foi muito profunda. E ela mostrando as fotos, né, do deserto, como que é. Porque eu achava que deserto não era daquela maneira tão difícil. E hoje eu li Deuteronômio 8... E aí eu pude entender Deuteronômio 8 com muito mais profundidade depois que eu vi aquelas imagens daqueles vídeos. Então, assim, eu tô falando isso, irmãs, porque Deus quer que a gente seja uma coluna. E essa mulher de ontem, ela é uma coluna. Então, bem adornada, tanto por fora quanto por dentro. E nós também vamos ser assim, no nosso lar, no nosso palácio, no nosso jeitinho.
Assim como tem várias mulheres na minha igreja, né? Tem várias outras mulheres na minha igreja que são colunas. Você vê na vida delas a força, a dignidade, e eu poderia estar falando de muitas aqui, mas é isso que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.